Olá, olá a todos amigos, nos encontramos mais uma vez para uma palavra apostólica, palavra de fé. Sou eu, o vosso irmão apóstolo Steve Kunda. E hoje o nosso tema que eu vou falar com vocês é: só usa máscara quem não tem fé? Isso. E nós temos muitos pontos de interrogações, temos muitas preocupações, muitas inquietudes, tem tantas teorias que se espalha nesse lado, teoria de complô, teoria de arrebatamento, teoria de besta, daquilo, disso, tem confusão total que está reinando e eu espero que muitos estão em pânico, todos estão em medo. Então vamos tentar um pouco, eu vou tentar um pouco de nos ajudar juntos para podermos tentar entender verdadeiramente se aquele que usa máscara não tem fé ou ele falta a fé. Então, a pergunta que devemos fazer primeiramente, aonde tem a relação entre a máscara e a fé? É verdade que nós falamos de máscara nesse momento, mas devemos entender uma coisa. Meus amigos, vocês que estão me seguindo, acompanhando nesse instante, será que aqueles que utilizam a máscara não têm fé? Então não devemos confundir a fé e também, eventualmente, a loucura humana ou as leis humanas. Por que eu falo disso? Porque não podemos colocar a fé em coisas, é muito importante. Então, aquele que usa máscara, será que podemos falar que ele não tem fé? Então, isso depende de qual área ou de qual contexto. Então, é verdade que nesse momento estamos falando de usar máscara por causa, com certeza, de medidas de segurança, que todos os governos do mundo inteiro pedem que as pessoas usem máscara, eventualmente também usar máscara com a luva. Então, com certeza, todos estamos em pânico, estamos em perguntas, não temos como nos preocupar. Será que tem como, é uma maneira de nos prender, é uma maneira de nos controlar, ou é uma maneira de eles colocarem uma circunstância ou para poderem colocar a marca da besta ou enfraquecer a nossa fé. É importante entender isso, vocês, os crentes, vocês que estão aqui, vocês devem desassociar o temporal do intemporal. Vocês devem desassociar o físico do espiritual. Quando Jesus fala com Nicodemos, em João 3,3, Jesus fala para Nicodemos: aquele que é de espírito, e aquele que é da terra, é da terra. Quando nós falamos de máscara, são coisas da terra. Então devemos saber por que nós falamos da máscara, por que os governos do mundo estão pedindo às pessoas de usarem a máscara. É muito importante, quando vocês não querem fazer uma coisa, ou quando você está diante de uma escolha, sempre pesar o pró e o contra para tentar entender do porquê e para poder orientar a vossa escolha, para fazer as coisas na maneira sensata. Então, quando falamos da máscara, falamos de coisas físicas, falamos de coisas terrestres. Então, por que o governo pede de usar a máscara? Primeiramente, são medidas sanitárias. Quando falamos de medidas sanitárias, falamos simplesmente de bens para o bem das pessoas, falamos de proteger as pessoas, de proteger a população, seguida a última pandemia que está circulando no mundo, que está proliferando no mundo. Temos esse vírus de coronavírus, então devemos ter medidas de barreiras. Medidas de barreiras são aquelas medidas para poder barrar ou parar a contaminação, para que não possa ter contaminados em todo o país ou no mundo inteiro. Eu espero que é uma doença que é contaminosa, então evita isso, ter medidas sanitárias, assim como a distância, de evitar contatos físicos, também usar a máscara, porque podemos receber a doença, essa pandemia, através de respiração, ou quando a pessoa fala, a saliva dela que sai da sua boca, se cair no teu corpo ou tocar em você, você pode ser contaminada por todos esses meios. Então, essas são as razões pela qual o governo nos exige de usar máscara. Então, será que isso pode enfraquecer a tua fé? Não, porque usar uma máscara, ela não vai ao encontro da fé, ao contrário, ela vai ao encontro com a fé. Então, sabe, em Provérbios 2, versículo 11, a Bíblia declara o seguinte: vigia sobre você mesmo,
porque a inteligência vigiará sobre você e a sabedoria te guardará. Então, Deus nos chama a ser sábios e inteligentes, igualmente. E Jesus falava, sejam simples como o colombo e prudentes como a serpente. Ele quer dizer, ser prudente é ser inteligente, é ser uma pessoa bem avisada. Então, Jesus falou, em outra palavra, manifestar a fé e também manifestar a inteligência ou discernimento. E o mínimo é o bom senso, é importante. Senão, vamos viver numa confusão total e nós mesmos vamos terminar por correr risco de se passar por loucos ou loucas. Será que os governos estão em contradição com a Bíblia ou a palavra de Deus? Não, qualquer coisa, porque quando lemos a Bíblia, em Atos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 4, eu não vou ler tudo porque vai ser muito longo, mas a Bíblia diz o seguinte, que todo homem seja submisso às autoridades, porque toda autoridade vem de Deus. E é Deus quem estabeleceu os magistrados para podermos levar uma vida em paz e para que os magistrados, os governos, são os servos de Deus. A Bíblia fala em Romanos 13, versículo 1 a 4, eu li para você que os magistrados, as autoridades, devemos ser submissos a eles. Os magistrados e as autoridades são os servos de Deus. Como eles são servos de Deus? Mesmo que eles não tenham Deus, mesmo que eles não tenham fé, mas Deus permite mesmo que essas pessoas estejam lá e Ele dá uma autoridade a ele. A autoridade é uma habilitação, a autoridade é uma capacidade de governar. Então Deus dá essa capacidade de governar para poder limitar o mal, para poder limitar o sofrimento, para também preservar a espécie humana. Então essas pessoas fazem leis para poder preservar a criminação, para poder preservar as pessoas viverem bem na sociedade, para poder colocar a sociedade em paz, para poder ter emancipação, um desenvolvimento da vida em sociedade. Então, enquanto as pessoas não vão contra a palavra de Deus, então é importante obedecer as autoridades. Eu sei que vocês vão falar para mim que apóstolo Paulo, em Atos 1, ele falava que é mais importante obedecer a Deus que aos homens, mas o contexto aí era diferente. Pedro mandava obedecer a Deus que aos homens, era quando os homens iam contra a palavra de Deus. Quando os autoridades pediam aos discípulos, aos irmãos fazerem coisas que eram contra a palavra de Deus. Um exemplo, como se a autoridade pedir para vocês de casarem entre homens, sendo que Deus proíbe isso. Então lá é melhor obedecer a Deus que aos homens. Sendo que os mandamentos dos homens mudam toda hora, sendo que os mandamentos de Deus não mudam, eu mesmo. Então se nós olharmos verdadeiramente, segundo a palavra de Deus, não é proibido de poder usar uma máscara, porque devemos fazer essa pergunta, qual é a utilidade? A utilidade é para o bem comum, a utilidade é para preservar e salvar vidas. E é que Jesus veio para salvar a vida, Ele pede também para nós salvarmos as vidas. No fato de usar a máscara, permite a preservar o teu próximo, permite também que o mesmo Deus, que o nosso Deus, Ele dê também medidas sanitárias, Ele também tem medidas de barreiras. Quando lemos em Levíticos capítulo 13, quer dizer, todo o capítulo 13, você pode ler em casa, nos mostram, por exemplo, no capítulo 13 de Levítico, quando em Israel um homem tinha lepra, e como a lepra era contagiosa, para evitar que outra pessoa pudesse pegar a lepra, ou eventualmente todo o país seja contaminado da lepra, ou se não a pandemia da lepra pudesse se espalhar em todo o país, Deus pedia, estabeleceu o rei, para poder pegar as pessoas que estão com lepra, colocar ele em quarentena. Quer dizer, que a pessoa seja isolada até que a lepra termina. Essas pessoas eram colocadas em confinamento. Essas pessoas eram colocadas em quarentena e uma vez que a lepra passou, terminou e a pessoa está puro, aí ele poderia retornar à sociedade. Por que Deus permitiu isso? Porque Deus também pensa ao nosso bem-estar, além da salvação, porque Ele é Deus. Ele preserva o saber viver a sociedade. Ele preserva como viver em harmonia na sociedade. Então nós vemos também que Deus na Bíblia, Ele tem barreiras sanitárias para poder preservar a humanidade, evitar pandemia e contaminações que eventualmente poderá ter consequências graves sobre a vida humana. Sim,
nós andamos pela fé, não pelos olhos, mas a fé não nos leva a ser loucos ou insensatos. Ao contrário, devemos acrescentar na nossa fé a inteligência. Isso é muito importante. E a inteligência não está a contradição com a fé. E também a inteligência não está em contradição com a fé. Sendo que a Bíblia diz que a inteligência te guardará e a sabedoria te preservará. Então é importante ter todas essas palavras, tirar todas essas teorias de complô e evitar esses medos, porque o fato de você usar uma máscara, eventualmente, se você não quiser usar máscara, você vai estar se exposto a você mesmo. Se você ficar doente por causa disso, você não vai falar que Deus lembra-se de mim quando eu estava doente. Deus vai te falar, mas eu te dei as regras contra a doença, você não obedeceu. Então esse é o problema seu. Então é importante, você deve entender que tem coisas que são espirituais e outras são físicas. O que é espiritual pede uma resposta espiritual e aquilo que é físico pede uma resposta física. Então, sim, você pode usar máscara, porque o fato de você não usar a máscara é também desobedecer às autoridades. Desobedecer às autoridades não é simplesmente a eles, mas também desobedecer a Deus, porque essas autoridades foram estabelecidas por Deus. Então, eu espero que essa mensagem grandiosamente vos abençoe. E eu queria desenvolver com vocês, mas se você tem alguma dúvida para usar uma máscara, então te garanto, a máscara não irá te matar. E se você não está ainda convencido, nada te impede de nos enviar as tuas perguntas, as tuas interrogações, para podermos responder a próxima vez e eu mesmo vos ensinarei com isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal YouTube e eventualmente também nos seguir em todas as redes sociais, Instagram, Twitter e página Facebook, para poder receber toda vez uma palavra apostólica e de fé. Até breve, foi o apóstolo Steve Cunha. Tchau, tchau.